Olá, queridos, queridas, amados e amadas, aí quem fala com vocês, né, novamente, mais uma vez, de novo, para mim não me aguentam mais, professor Matheus Lobac, tá? Professor aí de História, acompanhando vocês tanto em História 1 quanto em alguns momentos em História 2. Queridos, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo aí de que horas que você está vendo essa aula, dependendo inclusive de onde, né, você está vendo essa aula. Enfim, espero que estejam todos bem, né? Mesmo com a atual situação mundial, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa, e espero inclusive que estejam todos se cuidando. Mas, sem mais delongas, né, vamos dar início aí, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje vamos falar sobre as transformações econômicas do Segundo Reinado. Na nossa última aula, né, se vocês se lembram bem, a gente falou aí principalmente sobre a consolidação do governo do Pedro II aqui no Brasil, né, que foi o reinado mais longo que a gente vivenciou, 49 anos do poder do imperador. Esses 49 anos que foram construídos aí principalmente numa associação, né, entre os partidos políticos que existiam, os dois partidos, no caso o Partido Político Liberal e o Partido Conservador. Lembrando que, embora os dois partidos tivessem algumas particularidades, né, os liberais deveriam defender uma descentralização do Estado, enquanto que os conservadores deveriam defender uma centralização, no final das contas os dois partidos reivindicavam basicamente a mesma coisa, né? Tanto que tem aquela frase antiga que diz: nada tão liberal quanto um conservador no poder, ou nada tão conservador quanto um liberal. No final das contas, os desejos políticos de ambos os partidos eram os mesmos, que era simplesmente manter os privilégios daquela elite rural agroexportadora, inclusive escravista. Mas até tem um destaque muito importante nisso tudo, que é... Estou tentando ajeitar a roupa que não consigo. Que é a gente destacar o fato de que tudo isso era possível, né? Porque o Brasil vigorava aqui o regime do parlamentarismo, né? Lembrando que o parlamentarismo de Pedro II ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque Dom Pedro que elegia o seu chefe de gabinete, né? Dom Pedro que elegia o seu primeiro-ministro no final das contas, então por isso era fácil para ele, não necessariamente fácil, mas era mais simples para ele manter uma alternância de poder entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, durante esses 49 anos de reinado, entre 1840 e 1889, a gente viu como que Dom Pedro se consolidou. E aí, uma parada importante é que um dos principais fatores para o primeiro reinado não ter funcionado foi justamente as dificuldades econômicas, né? Foi justamente aí o fato de que Dom Pedro I não conseguiu dar tranquilidade política, nem mesmo tranquilidade econômica para o país. E isso resultou, né, numa crise financeira, que obviamente durante as regências também não foi consertada, porque durante as regências não houve tranquilidade política para tal. Mas a partir do momento em que começa a se aproximar o fim das regências e começa a se ter a volta, né, de Dom Pedro II, Dom Pedro que era o pacto perfeito para se manter a paz. Por que ele era essa paz toda, né? No momento em que ele representava o brasileiro, né? Ele era brasileiro, ele era bem instruído, ele era bem estudado e ao mesmo tempo ele manteria os privilégios da elite rural, né? Ao contrário do que defende ou vale defender essa futura nova novela aí da Rede Globo de televisão, As Barbas do Imperador, não, As Barbas do Imperador, uma biografia do Dom Pedro, que inclusive é muito boa. Nos tempos do Imperador, Dom Pedro não chegou a ser um defensor ferrenho, né, do absolutismo, não, do abolicionismo, né? Ele não buscou por tanto tempo assim a abolição da escravidão. Mas enfim, e aí por isso a gente vai ver agora as transformações econômicas, porque obviamente ninguém consegue se manter 49 anos no poder se não houvesse o mínimo de estabilidade econômica dentro do país. Inclusive as fotos e as representações de Dom Pedro, como essa que está aí para vocês, ele está sempre velho,
ele está sempre sentado, no sentido de que Dom Pedro representava isso, ele representava a calmaria dentro do Brasil. Ele representava uma estabilidade que essa elite rural queria há muito tempo, mas não porque eram salvadores da pátria, não. Essa elite rural queria essa estabilidade justamente para trazer consigo essa noção de crescimento financeiro. Então, eles queriam que o Brasil se tranquilizasse, não porque eles eram bonzinhos, mas simplesmente porque se tranquilizasse era bom para eles. E Dom Pedro foi essa tranquilidade, tanto no campo político, quando a gente viu, quanto a gente vai ver hoje nas transformações econômicas que aconteceram no Segundo Reinado. Hoje é dia 26 de maio de 1834, tá? Na verdade, 26 de maio de 2020, mas a nossa data histórica, 26 de maio de 1834, foi o dia oficialmente em que Dom Pedro I, olha aí, vai estar falando do cara, ele tinha voltado para Portugal, né, para lutar contra o Dom Miguel e garantir o trono da sua filha, e hoje, 26 de maio de 1834, foi o dia que oficialmente Dom Pedro I tirou do poder o seu irmão Miguel, botou novamente no trono a sua filha, a Dona Maria, que assumiu como rainha de Portugal. Então, foi hoje, aí, 26 de maio. Para quem está antenado e está lembrando das aulas de primeiro reinado, é só ter essa noção aí que foi hoje, né? Dom Pedro abdicou para justamente ir fazer isso em Portugal. E aí as transformações econômicas, né, as quais foram trazidas principalmente durante o reinado de Dom Pedro II, elas foram importantes para consolidar a elite rural dentro do Brasil, tá? Essa é a grande importância disso, porque, como eu disse, os dois partidos políticos que vivenciavam naqueles momentos ali, no caso o liberal e o conservador, eles eram formados pela mesma classe política, que é justamente os grandes proprietários de terra. Então era necessário para Dom Pedro II, Dom Pedro II garantir o interesse desses proprietários de terra. E aí, por isso, a gente vai falar hoje como que ele conseguia fazer isso e manter aí o Brasil num crescimento financeiro exponencial, né? O Brasil não parou de crescer durante muito tempo. É óbvio que depois veio crise e tudo mais, mas o Brasil cresceu durante bastante tempo. Inclusive, foi responsável pela consolidação do Brasil como a maior economia da América do Sul. Inicialmente, né, a primeira grande medida de transformação econômica que Dom Pedro conseguiu trazer, não ele necessariamente, mas foi aí o Alves Branco, né, com a criação da tarifa Alves Branco dentro do Congresso Brasileiro, ela visava justamente tentar proteger o nosso mercado interno e diminuir um pouco a participação da Inglaterra, o que obviamente desagradou os ingleses. Mas o que consistia a tarifa Alves Branco? Ela foi criada no ano de 1844, não está aí no slide por um detalhe meu, mas você pode anotar aí no seu caderno. Tarifa Alves Branco foi criada em 1844, 4 anos depois de Dom Pedro chegar ao poder. Essa tarifa ela praticamente cancelava aqueles tratados de 1810. Lembra que a Inglaterra pagava menos impostos do que qualquer um na importação? Os ingleses tinham o privilégio de pagar 15% de taxa aduaneira, enquanto os portugueses pagavam 16% e qualquer outro país pagava 24%. A tarifa Alves Branco, com o objetivo de proteger o nosso mercado nacional e tentar trazer algum tipo de desenvolvimento econômico, ela fez o seguinte: caso houvesse similar nacional, a taxa de importação passaria a ser 60%. E caso não houvesse similar nacional, ela passaria a ser de 30%. Como assim? Digamos que o Brasil fosse, sei lá, importar relógios, tá? Uma empresa belga quer vender relógios aqui no Brasil. E aí, no final das contas, o Brasil não produz relógio. A gente não tem indústria de relógio. Então, a gente só vai poder vender o belga. Então, esse relógio belga vai pagar uma taxa de importação de 30%, porque a gente não produz. Mas digamos que uma empresa alemã queira vender anéis. E a gente produz anéis. O Brasil tem uma indústria de anéis, embora tímida. E aí, ao invés de pagar 30%, os alemães vão pagar 60% de imposto sobre isso aqui. Então, esse anel vai ser o preço, obviamente, da conversão da moeda, mais um valor de 60% sobre esse preço. Digamos que ele custasse, sem a taxa, ele custaria R$100. Vou fazer a conta fácil que o professor de história, né, tem esse problema. Custaria R$100. E aí, agora ele vai custar R$160. Enquanto que o relógio, se fosse custar R$100, agora vai custar 130.
Então a ideia era você proteger principalmente o mercado dos produtos que o Brasil já fazia e tentar estimular o mercado dos produtos que o Brasil não fazia. E isso era justamente você taxando e criando impostos mais altos sobre os importados. O problema disso é que afetava diretamente a Inglaterra. Você imagina, um inglês que pagava 15%, agora na melhor das hipóteses, partindo do princípio de que ele vai vender para cá algo que o Brasil não produz, eles pagam o dobro, né? 30%. Então, isso obviamente permitiu para o Brasil algum certo grau ali de crescimento econômico em determinados momentos industriais, mas não foi uma grande representação, porque o que importava mesmo aqui era a questão da terra. E aí, quais foram as principais transformações que o Brasil passou a sofrer com a terra? Em 1850, numa resposta à Lei Bill-Arbedin, né? Tá até aí para vocês escrito, resposta à Lei Bill-Arbedin, foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Eusébio de Queiroz, que recebe esse nome aí em homenagem a esse rapaz que está aí na foto para vocês, o Eusébio de Queiroz, que foi, obviamente, o redator e o criador da lei. A Inglaterra, já ali desde o início do século XX, vinha pressionando os países escravistas para acabar e abolir a escravidão. Por que isso? Porque os ingleses, o Brasil atrapalhava eles em duas frentes, mantendo a escravidão. Primeiro, diminuía o mercado consumidor, porque como o escravo não recebe salário, ele não tinha como comprar os produtos industrializados ingleses que eram vendidos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil tirava a mão de obra da África, porque a Inglaterra, levando a sua expansão econômica para o continente africano, os ingleses começaram a cada vez instalar lá indústrias. E aí eles precisavam de trabalhadores que seriam assalariados, não seriam escravos. Isso é importante. A industrialização não gosta de escravidão, porque a industrialização é baseada em consumo. Isso todo mundo é escravo e ninguém consome. Então, no final das contas, o Brasil atrapalhava a Inglaterra nessas duas frentes, tirava os seus trabalhadores assalariados do continente africano e, ao mesmo tempo, também atrapalhava no sentido de que retirava o mercado consumidor aqui no Brasil. E aí, por isso, a Inglaterra, em 1845, ela continuou pressionando, lembrando que o Brasil já tinha prometido desde 1810 acabar com a escravidão, mas os ingleses, numa nítida falta de paciência, né, eles que tipo assim, putz, já falei 30 vezes. Os ingleses, então, né, nessa sua notória falta de paciência com os países para tomar suas decisões, aprovaram, através do Congresso, lá a lei que ficou conhecida aqui no Brasil como Lei Bill-Arbedin, né, por causa, obviamente, do político que a aprovou, na época, o Bill-Arbedin. E a lei, ela estabelecia o seguinte: qualquer navio que fosse interceptado no Oceano Atlântico fazendo comércio de escravos seria automaticamente entendido como um navio pirata e, portanto, a lei seria aplicada sobre ele. E a lei da Inglaterra naquele momento era justamente o naufrágio do navio. Então a ideia era essa: qualquer navio aí que estivesse fazendo tráfico de escravos seria naufragado e seu capitão preso juntamente com a sua tripulação. Então, por isso, a lei, que o nome original dela em inglês era Slave Trade Suppression Act, né? Ou seja, a supressão do trabalho escravo, o ato de supressão do trabalho escravo. E a Inglaterra, no sentido de que, embora a justificativa fosse econômica, fosse muito mais para proteger os seus interesses, internacionalmente, quem é que ia se botar numa lei contra a escravidão no século XIX? Né? Vai falar, a Inglaterra está atrapalhando meus princípios. Ninguém fazia isso. No final das contas, você tinha que deixar os ingleses, era entendido quase como um trabalho humanitário, né, deles. Quanto que, no final das contas, a gente sabe que era para, né, manter os seus próprios privilégios. Então, a Lei Bill-Arbedin, ela fazia isso. Então, o Brasil, obviamente, teve alguns navios apreendidos, alguns navios naufragados, e como resposta a isso, o Brasil passou a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1815, ela fazia isso aí, ó. Ela fazia a proibição do tráfico internacional de escravos. Então, ficou proibido no Brasil trazer escravos de outros países ou outro continente. Isso que já havia havido uma tentativa, né, de fazer uma lei nesse sentido, que foi a Lei Feijó, lá em 1830,
mas a Lei Feijão não foi para frente, ninguém deu muita atenção, mas a Lei Eusébio de Queiroz, agora que tem um imperador, né? O imperador fez valer a sua lei, ele tinha um poder moderador para isso, e aí agora passou a ser proibido o tráfico internacional de escravos no Brasil. A consequência disso foi, obviamente, uma queda vertiginosa no número de escravos aqui, diminuiu bastante, foi uma lei que, de fato, ao que ela se propôs, ela teve efeito. É aquilo, tudo bem que o que ela se propôs não é suficiente, tá? O que ela propôs é completamente, não acaba com a escravidão, mas ao que ela se propõe, ela cumpre, que era justamente diminuir o número de escravos aqui, diminuiu bastante, se você olhar os dados dos portos, mas ao mesmo tempo também ela aumentou o tráfico nacional de escravos, ou seja, o tráfico interprovincial, e aumentou muito o preço dos escravos, porque é aquilo, né? À medida em que passa a ter menos escravos, é porque, sei lá, é estranho falar assim, né? Sei lá, parece que eu tô falando de um lápis. Pô, não é, né? São pessoas, mas enfim. À medida que você tem menos pessoas para serem comercializadas, o preço cresce. Então, há um aumento vertiginoso no preço dos escravos e, ao mesmo tempo, também houve uma queda vertiginosa. Na verdade, acho que isso, vertiginoso não pode usar para aumento, é só para queda, porque vertigem é quando você olha para baixo e fica assustado. Então, houve somente uma queda vertiginosa no número de escravos que entravam no Brasil. E houve também o desenvolvimento do tráfico, né? Que era, ao invés de trazer escravos que vinham nos principais portos, como o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Santos, houve aí o crescimento do trabalho ilegal nesse sentido. Uma série de traficantes de escravos não pararam de trabalhar, mas obviamente o preço deles aumentou e eles tiveram que trabalhar de forma mais controlada e principalmente fazendo a travessia desses escravos por portos menos conhecidos, como o Porto de Angra dos Reis, os portos ali de Cabo Frio, justamente aí para você diminuir a possibilidade de fiscalização. Então passaram a ter que escapar da fiscalização inglesa no Oceano Atlântico e da fiscalização brasileira aqui no nosso território. Então, assim, dificultou, né? Houve uma dificuldade. Mas aí, a lei de Eusébio de Queiroz é uma resposta à Inglaterra. Tanto que ela é entendida naquele conjunto que a gente vai ver na próxima aula das chamadas leis para inglês ver. São as leis aí contra a escravidão, para você dar uma impressão para os ingleses de que você iria abolir a escravidão, quando na verdade você não vai abolir porcaria nenhuma. Mas isso acabou gerando aqui um medo da elite em relação ao fim do futuro da escravidão. Então era necessário para o Brasil organizar a sua própria lei de terras, que ficou organizada em 1850. A lei de terras ela visava justamente regulamentar o acesso à terra aqui no Brasil. Mas é aquilo, não é regulamentar para facilitar o acesso às terras à população pobre. É justamente para dificultar o acesso à terra da população pobre e facilitar o acesso para a elite. Então, por isso, em 1850, a nossa nova lei, ela garantiu o acesso à terra mediante ao pagamento. Ou seja, a única forma que você tinha de comprovar que uma terra era sua era de justamente mostrar o recibo de compra dela. Então, muita gente, inclusive, fala isso, que a lei de terras dizia que a terra no Brasil só poderia ser adquirida através da compra. Então, terras que antes você ocupava, mas que você não conseguia comprovar o pagamento dela, acabava dificultando, né, a posse dessa terra. Na verdade, dificultando não, impedindo a posse dessa terra. Então, a ideia era justamente aqui, ó, a manutenção dos privilégios da elite. Porque se você só pode comprovar que uma terra é sua, se você mostrar o pagamento dela, só vai ter terra quem pode pagar. Então, à medida que o Brasil avançava no sentido de que diminuísse o número de escravos, de que inclusive começam a ter um número maior de pessoas libertas aqui, era necessário que o Brasil mostrasse também que aquela elite rural não permitiria a ascensão desses novos grupos sociais. Então, por isso, a lei de terras. Como eu estava falando mais cedo para vocês, a tarifa Alves Branco, em parte, permitiu um pequeno crescimento econômico aqui dentro do Brasil, e esse crescimento econômico foi reproduzido principalmente aí na era Mauá, ali por volta dos anos de 1850, 1860, quando o Brasil vivenciou um pequeno surto industrial. Tá? Não chegou a ser um projeto de industrialização, a gente só teve projeto de industrialização lá com Getúlio Vargas,
mas houve aqui sim um pequeno surto industrial no século XIX, que foi incentivado pelo Irineu Evangelista de Souza, né? Também conhecido aí pelo seu título, o Barão de Mauá. A ideia desse importante empresário brasileiro, que ele já tinha, inclusive, uma participação política muito grande dentro do Império, era de justamente fomentar e buscar o desenvolvimento de algumas novas políticas financeiras aqui no Brasil. E aí, por isso, esse importante empresário, né, aqui da nossa história, começou a fazer um investimento pesado, né, principalmente aí em ferrovias, em caixas econômicas e barcos a vapor. Então era uma ideia do Barão de Mauá de aproximar o Brasil um pouco daquele crescimento industrial que a Europa tinha. O problema, né, está até aí na foto para vocês, ele dizia, né, o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Uma ideia liberal, né, de que o governo não deve intervir dentro da economia. Mas é aquilo, o Barão de Mauá, ele começou a investir dentro de um projeto de industrialização, mas ele não conseguiu o apoio e o investimento de outros setores. E aí, no final das contas, ele investiu sozinho. Inclusive, ele não conseguiu o apoio do governo. Ele conseguiu aqui, sim, construir algumas ferrovias, ele conseguiu fazer algumas fábricas, ele começou, inclusive, a fazer algumas caixas econômicas. Mas, no final das contas, ele não teve um apoio estatal, né? E a gente sabe que se um país quer se industrializar, é necessário um projeto de Estado de crescimento industrial, como foi na Inglaterra, como foi na França, como foi na Alemanha, como foi dentro do Brasil mesmo. Mas naquele momento ainda não teve. Para piorar, em 1860, ali por volta da década, a tarifa Alves Branco foi cancelada, porque houve uma pressão incessante em cima do governo para que se abolisse a tarifa Alves Branco. O governo reduziu novamente os impostos sobre os produtos importados e aí o Barão de Mauá não tinha como competir com os produtos que vinham de fora. Resultado, ele faliu. Irineu Evangelista de Souza foi levado à falência, visto que ele investia sem o apoio do governo e até mesmo sem o apoio do empresariado aqui. Como eu disse, galera, o governo estava interessado em manter os privilégios da elite rural. Não estava interessado em industrializar. As políticas de Estado não queriam isso. Por que elas não queriam isso? Porque no segundo reinado foi o período de consolidação de um dos mais importantes produtos da agroexportação da história do Brasil. O café. O café que na proclamação da República iria se tornar o novo rei do Brasil. O café o café foi o principal produto de exportação do Brasil durante o segundo reinado e durante os anos iniciais da nossa República. Esse café que foi produzido principalmente em dois setores. O Vale do Paraíba, tá? Que pega aqui algumas regiões do Sudeste, e o Oeste Paulista, que pega, obviamente, o Oeste de São Paulo e parte do Paraná. Tá? Só que esses dois tipos de produção eles foram diferentes, porque inicialmente a gente começou a produzir café ali entre 1830 e 1870, lá no Vale do Paraíba. Só que o café produzido lá, ele era principalmente formado através do trabalho escravo. Então, dentro dessa região, não havia muito trabalho livre. Tá? Na verdade, o trabalho livre que havia, ele era feito através de um sistema de parcerias com os imigrantes. Então, o Brasil, inclusive, ele até incentivava a imigração externa, só que, obviamente, é muito importante destacar isso, que o incentivo à imigração que existia é uma imigração baseada no evolucionismo de Spencer. Você me pergunta, o que é evolucionismo de Spencer? É o darwinismo social, naquela ideia de que a sociedade mais bem desenvolvida é a sociedade que mais se aproximar da Europa. Então, quanto mais brancos você tiver na sociedade, para essa galera é melhor. Então, o Brasil começou a incentivar uma vinda de europeus brancos para cá, para justamente incentivar aqui um processo de embranquecimento populacional. Uma população que era muito negra, muito mulata. Então, havia uma tentativa de se afastar um pouco desse passado e incentivar a branquitude. E aí, por isso, o Brasil trouxe imigrantes italianos, alemães, japoneses, né? Essa galera toda, suíços, finlandeses. E aí, inicialmente, lá no Vale do Paraíba, eles faziam um sistema de parcerias, que era basicamente um sistema que criava a escravidão por dívida.
Porque no sistema de parcerias, você convoca o imigrante para vir ao Brasil, só que quem paga a viagem e a estadia dele é o dono da fazenda. E esse dono da fazenda, normalmente, ao fazer isso, ao pagar a estadia, ao pagar o primeiro mês desse imigrante aqui, ele bota uma venda dentro da fazenda, que é onde esse imigrante vai pegar, assinar a conta de quanto ele fica devendo. E no final das contas, a dívida do imigrante com o dono da fazenda era sempre maior do que o salário dele. Então, no final das contas, esse imigrante sempre ficava devendo ao dono da terra, né? Porque ele sempre tinha que pagar a viagem e nunca vinha sozinho, vinha ele no navio, a esposa, os 700 mil filhos, aí chegava aqui, te precisava de arroz, casa, comida, feijão, carne, tudo isso quem provinha? O dono da terra, mas ele não provinha nada disso de graça. Então, no final das contas, acabava gerando uma situação meu Deus do céu, escravidão por dívidas, sem contar que esses donos de terra, ainda muito associados à escravidão, tratavam esses imigrantes como se fossem escravos, agrediam eles, castigavam eles, e obviamente esses imigrantes não aceitavam essa situação, visto que eles vinham de lugares sem escravidão. E aí isso manchou muito a imagem do Brasil internacionalmente, né? Inclusive a Itália e a Prússia chegaram em alguns momentos a proibir a imigração para o Brasil, visto que o Brasil era entendido como um país que mentia sobre as oportunidades que teriam aqui. Então, o governo, para poder limpar essa barra, mudou esse sistema, principalmente o governo de São Paulo. E aí isso trouxe uma mudança gigantesca no nosso sentido econômico. Por quê? Embora o café tenha começado a sua produção, tenha se sustentado dentro do Vale do Paraíba, foi no Oeste Paulista que o maior crescimento econômico aconteceu e foi no Oeste Paulista que a gente teve a maior produção cafeeira da nossa história. E aí, dentro do Oeste Paulista, o trabalho não era, em sua maioria, escravo. Existia, tá? Não estou falando que não existe. Mas nessa região, o trabalho era majoritariamente imigrante. Eu escrevi aqui, ó, a predominância do trabalho imigrante. E esse trabalho imigrante que ele era feito através do colonato. Ou vocês também podem encontrar essa expressão como trabalho subconvencionado. O que é isso? A diferença é que agora, ao invés de você ter a sua passagem, né, a sua viagem e todos os custos operacionais de chegada ao Brasil pagos pelo dono da terra, quem paga agora é o governo de São Paulo. Então, a província de São Paulo financia e custeia toda a sua chegada aqui e a sua sustentação nos primeiros meses. Então, você de fato adquiriria uma dívida. Mas ao invés de você adquirir uma dívida com o fazendeiro, você adquiriria uma dívida com o governo. Então, olha a diferença. O governo você pode ficar devendo ele? Pode, mas ele não vai entrar na sua casa e te agredir. Não vai bater na tua filha, não vai bater na tua esposa, não vai tomar a tua terra. Tem uma diferença. Dever para o governo, você faz acordo, você paga num prazo maior e ninguém te agride, né? O fato de ninguém te agredir já é uma diferença muito grande. E aí, a Itália, a Prússia passaram a permitir novamente a imigração para o Brasil. Então, esses imigrantes vinham para o Oeste Paulista para trabalhar dessa forma. Eles adquiriam dívidas, mas com o governo de São Paulo, que obviamente no futuro eles iriam pagar, ou até mesmo não iriam. Mas olha que interessante, o período em que a gente teve o maior crescimento de produção de café não foi com trabalho escravo, foi com trabalho imigrante, trabalho livre, trabalho assalariado. Isso, inclusive, é muito interessante porque quebra aquele nosso conceito, né, de que a escravidão, não é nosso, que não é meu e acredito também nenhum de vocês, mas quebra um pouco aquela ideia de que o trabalho escravo ele era inevitável. Não, ele nunca foi inevitável. O trabalho escravo era uma opção, sempre foi uma opção. E aí, tanto se você vê que quando a gente alcançou o maior desenvolvimento econômico cafeeiro, foi justamente na região que não tinha trabalho escravo. Porque quando você tira o trabalho escravo da região, você cria consumo, você cria uma rotatividade econômica, você cria um mercado interno, você aquece um mercado interno que antes não era aquecido. Agora você vai precisar ter loja de roupa, você vai precisar ter loja de bens de consumo básico, né, como coisas para casa, né, porque essas pessoas elas têm dinheiro para comprar, elas são assalariadas. Então aquece o mercado interno, aquece o mercado externo. É muito melhor para um desenvolvimento econômico não ter a escravidão do que ter a escravidão. E aí, por isso, o Brasil teve o seu maior expoente do café no Oeste Paulista. Inclusive, um outro fator
era o fato de que essa região ela é abençoada pela chamada Terra Roxa, né? Na verdade, o nome não... Quando você olhar, se você ver uma foto, você fala assim, professor, mas a terra é vermelha, não é roxa. Mas é porque vermelho em italiano, a forma que se pronuncia é roxo, não sei como é que fala direito. E aí, obviamente, o brasileiro começou a falar o jeito que o italiano falava. Mas o italiano, quando ele falava roxo, ele não estava querendo falar roxo mesmo, a nossa cor aqui, o roxo. Ele estava querendo falar vermelho. Mas a expressão ficou, e aí é isso. A gente fala terra roxa, mas é uma terra avermelhada. E a terra dessa região, ela é muito propícia, principalmente porque a semente, a folha do café, consegue tirar os nutrientes dessa terra melhor do que de outros solos. Então o café do Oeste Paulista ele cresce mais saudável, mais forte, mais rápido e com uma qualidade muito melhor do que a do Vale do Paraíba. Então, além do fator trabalho livre, ainda havia o fator melhor qualidade da terra e uma melhor probabilidade de plantio, maior terreno de plantio, porque essa região também ela é mais plana. O Vale do Paraíba é muito acidentado e aí você não conseguia fazer grandes extensões de plantação. Aí agora você faz. Então olha só, você consegue fazer grandes extensões de plantação, ao mesmo tempo tem trabalho livre e a terra tem uma melhor qualidade. Então era nítido que o Oeste Paulista seria aí o nosso principal desenvolvedor de produção cafeeira. Então, queridos, o governo do Pedro II ele trouxe um crescimento econômico para o Brasil muito importante através do café. Esse café começa a ser produzido no Vale do Paraíba e depois no Oeste Paulista. Então, o café se tornou o nosso principal produto de exportação, se tornou o nosso produto principal e se tornou aí o futuro rei do Brasil. Só que, obviamente, a gente não está aqui para falar somente das coisas positivas, né? O governo do Pedro II também foi muito importante para consolidar os privilégios da terra e a exclusão social. Os privilégios da terra, principalmente através da Lei de Terras, que visava justamente impedir o acesso à terra para a população mais pobre, mantendo os interesses daquela elite política que governava o Brasil através aí do Partido Liberal e do Partido Conservador, que eram políticos tão fortes e tinham uma representatividade nacional tão grande que conseguiram até mesmo minar, em determinados momentos, qualquer tipo de investimento industrial, como havia feito o Barão de Mauá. Então, a conclusão que a gente chega aqui hoje é nosso principal produto de exportação, café. Então, o que deu tranquilidade econômica para o governo de Dom Pedro II e representou o maior crescimento econômico desse período? Produção, venda e exportação de café, oriundo principalmente do Oeste Paulista, mas que também havia aí uma produção no Vale do Paraíba. Tranquilo, queridos? Espero ter ajudado vocês. Espero que essa aula tenha sido boa e a gente se vê na próxima. Valeu, beijo!